Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação aqui para o canal. Meus irmãos, eu vou falar sobre soberba espiritual, porém eu vou pegar o meu exemplo para falar aqui de algo que aconteceu comigo, que para não falar que eu estou falando dos outros, né? Então eu vou pegar o meu exemplo. Ultimamente eu tô muito analisando a minha vida. Tem até um inscrito que mandou uma mensagem para mim no próprio comentário do último vídeo que eu fiz, sem ser esse, falando sobre conceitos da sã doutrina bíblica, que ele percebeu que eu tô passando por uma luta espiritual e tô mesmo. Eu tô sentindo também que eu tô passando por uma batalha, uma severa luta espiritual. Desde que eu fiz aquele vídeo falando sobre o perdão e que eu pedi perdão a algumas pessoas, a partir daquele vídeo ali, eu vi que Satanás ficou com muita fúria e veio com muita fúria contra a minha vida, com uma carga muito pesada. Então ontem mesmo, quando eu gravei aquele vídeo, eu percebi que eu estava um pouco como se fosse assim, perturbado no sentido emocionalmente ou na mente. Eu não estava legal ontem. Mas não quer dizer que eu vou voltar atrás daquilo que eu falo no sentido assim. Que eu não estou arrependido de ter largado a sã doutrina dos homens. Vocês vão entender aqui. O que os irmãos têm que entender é que eu não estou querendo criar uma nova sã doutrina, não é isso. Não estou querendo aqui criar, dividir. Eu estou falando aquilo que está na palavra de Deus. Falando o que se encontra na Bíblia. Então, os irmãos da sã doutrina, né, de Davi Miranda ou independente doutrina dos homens, eu me desvinculei deles, mas eu não tenho raiva, não tenho ódio. Se quiserem manter em contato comigo, pode manter, que eu não tenho ódio de vocês, assim como os irmãos de canais refutadores também. A única coisa que acontece é que eu com eles tenho essa divergência em relação a essa doutrina, porque tem coisas ali que eu não concordo. Então eu preferi me afastar. E uma coisa, meus irmãos, que a maioria, eu não vou dizer todos, né, porque se eu afirmasse todos, eu teria que ter essa certeza, mas a grande maioria dos crentes da sã doutrina, uma das coisas que eles mais fazem é... A maioria acredita em arrebatamento. É muito difícil um dos crentes da sã doutrina que não acredita em arrebatamento de espírito, né? Céu, inferno e tal, outras maravilhas. E a maior referência de testemunho de arrebatamento é o Kenzo Atsushi. Inclusive, eu já até fiz vídeo dele no meu canal, porém eu excluí. Mas aqui eu não vou falar mal, eu vou falar o que ocasionou em mim. Quando eu tive contato com os testemunhos do Kenzo Atsushi, que eu percebi que eu estava exercendo até uma certa idolatria a ele. Porque quando você começa a acompanhar os 9 testemunhos, falando a respeito de Kenzo Atsushi, porque a gente nunca viu, né? Mas os relatos são muito bonitos. É de um pastor japonês, que ele era de uma igreja liberal, depois ele foi para uma igreja rígida, e ele começa a contar... falando sobre a vida espiritual dele, como é que ele cresceu, as batalhas espirituais, os níveis espirituais que ele foi alcançando. Aí ele fala muitas experiências que ele teve de arrebatamento, foi no céu, foi no inferno, brigou com muitos demônios e tal e tal. E eu percebi, meus irmãos, que eu comecei como se fosse idolatrar esse homem que, na verdade, ninguém nunca viu, né? Mas ele fala no testemunho que ele não mostra, porque no dia que ele mostrasse, ele ia perder todas as glórias, todos os dons. Eu nunca vi falar isso, não. Isso não está na Bíblia, né? Mas, enfim, eu estou relatando o que acontece. E eu percebi que eu idolatrava demais o Kenzo Atsushi. Quase todos os dias eu escutava o testemunho desse homem. E ele falando das experiências que, enquanto por dia entrava no céu era o filho dele que falou isso, 2 ou 3 almas, 1000 descia para o inferno. Então, ele falava isso, né? Que enquanto uma alma subia para o céu, 100 descia para o inferno. Apesar que a Bíblia fala que a porta do céu é estreita, né? Larga e espaçoso é o caminho que leva ao inferno. Mas enfim, eu não vou falar mal porque eu não tenho essa certeza.
Aí, meus irmãos, eu comecei a acompanhar muito os testemunhos do Kenzo Atsushi, e aquilo ali foi me inspirando a buscar Deus e me inspirar até no próprio Kenzo, né, nos testemunhos do Kenzo. Então eu fui começando a fazer as mesmas coisas que ele fazia, né, questão de buscar, jejuar, pedir Deus em oração para abrir meus olhos espirituais e tal. Eu tive muitas visões, principalmente de demônio, gente. Apesar que agora, graças a Deus, cessaram. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, de uns tempos para cá, essas visões pararam, eu percebi isso. Mas há um tempo atrás eu tinha muita visão, principalmente com demônio, muita visão com demônio. Anjo eram pouquíssimas, mas com demônio era muita. Nunca fui arrebatado no inferno, não, nem no céu. Mas eu tive algumas visões. Então, meus irmãos, eu comecei a perceber que depois que eu comecei a ler a Bíblia, a pegar mais na Bíblia e focar na Bíblia, essas visões pararam. E eu me sentia também antes muito perturbado. Eu chorava muito constantemente, eu já fiz até um vídeo que eu excluí, eu chorando aqui na plataforma. Então eu estava como se fosse assim, algumas sequelas emocionais que do nada começava a chorar, chorava muito. Aí, meus irmãos, uma coisa que eu comecei a perceber nessa busca de santificação, fazendo muito jejum e acordando de madrugada e tal, aquela busca, eu comecei a perceber que eu criei uma soberba, graças a Deus já caiu por terra. Eu tinha criado uma soberba espiritual muito grande. Então eu já estava olhando as pessoas assim, num nível que era só eu que era o santo. Essa cidade que eu moro aqui tem 17 mil habitantes. Então já vem na minha cabeça ao pensar que só eu seria salvo aqui, gente. Pra vocês verem como é que a questão da soberba espiritual estava tão grande. Tão grande. E eu percebi que foi mais por conta desses testemunhos. Então eu me sentia muito santarrão, que eu estava acima. Eu estava percebendo que eu estava olhando as pessoas já com outra ótica. Eu já não estava olhando com misericórdia, mas com o grau de acusação. E a palavra de Deus fala que, né, lá no Novo Testamento, que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o verdadeiro cristão, gente, ele tem que procurar ser humilde. Procurar ser humilde. E eu estava refletindo sobre isso. Foi depois que eu comecei a acompanhar esses testemunhos. Então, eu sempre buscava acompanhar cada vez mais testemunhos no sentido de conseguir alcançar uma santificação, né, para ganhar meus galardões e tal, para conseguir aquela santidade, para conseguir ser usado por Deus. E eu estava percebendo que a soberba espiritual estava entrando em mim. Uma soberba muito grande de achar que espiritualmente eu estava acima de outras pessoas. Não que a gente não pode confundir de falar sobre maturidade espiritual, porque a gente sabe que tem crentes que são mais maduros. Tem os crentes imaturos e os crentes maduros. Isso não quer dizer que os crentes maduros são melhores que os imaturos, ao contrário. Esses crentes que são maduros, eles têm que ajudar os crentes imaturos a crescerem. Pelo menos essa é a orientação que eu vejo na palavra de Deus. Que aqueles que atingiram a maturidade espiritual têm que ajudar os que não alcançaram. Porém, os crentes imaturos, eles têm que ter essa humildade de aceitar essa ajuda também dos crentes maduros. Só que, igual eu falei, eu cheguei num ponto naquela soberba de achar que, nossa, eu sou muito santo e tal. E, gente, Deus é testemunha. Eu sou uma pessoa que, olha pra vocês verem, eu abdiquei até de relacionamento, né, para viver uma vida de celibatária por conta dessa santificação. Por conta dessa tentando chegar nessa santificação extrema para ser muito usado por Deus, para se tornar um novo Kenzo Atsushi. E eu já percebi, meus irmãos, até nos comentários desses testemunhos, que muitas pessoas que vão para lá, elas têm o mesmo objetivo que eu tinha. Elas escutam esses testemunhos e querem alcançar esse nível de santificação. Então elas falam, nossa, eu vou começar a fazer um propósito de jejum, vou começar a buscar que eu quero ser igual o Kenzo Atsushi, eu quero ser igual o Robert, daqui uns dias no Brasil vai surgir um novo Kenzo e tal. Então isso gera muita soberba espiritual, muita soberba. Então o crente que começa a entrar nessa linha de começar a assistir esses testemunhos e de começar a se inspirar nessas pessoas que falam lá, aí a soberba espiritual cresce, ele já começa a enxergar os outros irmãos
como se fossem desprezíveis, eu vou dizer assim. Então, graças a Deus, um dos motivos que eu percebi que Deus me tocou para eu começar a ler a Bíblia foi isso, para tirar, e hoje, graças a Deus, meus irmãos, eu falo que pelo menos eu sinto que essa soberba saiu. Eu falo com toda humildade aqui, reconhecendo que eu tinha esse defeito. Eu tinha essa soberba espiritual de me achar que eu era um filho de Deus. Eu tenho certeza que eu sou um escolhido, pelo menos para fazer a obra, e pelo amor de Deus comigo. Mas não estou querendo dizer aqui que eu sou melhor, não é isso. Eu falo escolhido assim, pelas tantas provações e os ataques de Satanás têm contra mim. Então, é nesse sentido que eu estou falando, que Deus tem um grande amor comigo. E eu percebi que tudo tem que ser com humildade, meus irmãos. Tudo a gente tem que colocar a humildade de Cristo. Então, por isso que a Bíblia fala. E outra coisa. Quando eu falei para vocês a questão do Novo Testamento, igual teve gente que já comentou comigo nos comentários, não é que eu quis dizer que vocês não têm que ler o Velho Testamento. Leiam o Velho e o Novo Testamento, mas pratiquem o Novo Testamento. É isso que eu quis dizer. Leiam o Velho e o Novo Testamento, mas a questão da prática tem que ser o Novo Testamento, porque nós estamos na dispensação da graça. A respeito do que eu fiz o último vídeo, né, aí eu vi até algumas pessoas já fizeram um vídeo, então tem gente que fica de olho no meu canal, já pega e já faz um vídeo resposta. Um vídeo de refutação, eu não importo. Mas tem que fazer de uma maneira ética e correta, né? Não basta a pessoa pegar, coloca um trecho lá do que eu falo, corta e começa a inventar coisa, como eu tenho visto uns que têm feito aí. Então é o seguinte, quando eu fiz esse vídeo falando sobre a sã doutrina, que eu falei do Novo Testamento, essa questão de julgar, eu não volto atrás porque a Bíblia fala isso. Só que quando eu falei de julgar, vocês têm que entender que a gente tem que julgar o pecado, não as pessoas. Então, cuidado como é que vocês estão interpretando as coisas, porque tem pessoas que pegam uma fala da gente e não sabe interpretar, interpreta de outra maneira. O cristão tem que julgar o pecado, não é julgar, condenar o pecado ele tem. Ele tem que condenar o pecado, mas o pecador, não. Porque aí você está matando uma alma e você não tem esse direito. Então, a questão de julgar, que eu falei, é isso. É você falar que a pessoa está no inferno, você falar que a pessoa... não é liberta sem você saber, como tem muitos aqui da plataforma. E outra coisa, gente, às vezes tem gente, eu percebi em uma postagem, a pessoa até apagou, eu não vou citar o nome da pessoa, ela colocou assim, que a respeito como se eu tivesse voltado, o cão voltasse ao vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Não é porque eu abandonei essa sã doutrina aqui da plataforma de usos e costumes e doutrina de homem que eu me desviei, não. Eu estou num momento com Deus que eu estou buscando orientação e eu permaneço ainda nas minhas vestes santas. Então, em questão de vestimenta, eu estou ainda me vestindo com muito pudor, modéstia e decência. A única coisa que eu falei eu não concordo com essa doutrina de homem, porque eu acho que quando entra conhecimento humano no meio, aí as coisas não fluem. Aí começa a aparecer erro, começa a dar errado. A questão da sã doutrina que eu estou falando, eu acredito e defendo a sã doutrina bíblica. Igual eu falei aqui no meu canal, que as igrejas antigamente tinham, né, baseado nos ensinos de Jesus, e depois começou essa mistureba e deu no que deu hoje, que hoje em dia a sã doutrina, eles colocaram essa questão de revelação no meio, e tem muito crente da sã doutrina que dá mais crédito à revelação do que à palavra de Deus, e virou essa bagunça. Aí tem muito crente aí que está perturbado, está ficando doido, o casamento está fracassado. Por quê? Porque não está se orientando à palavra de Deus. É o que eu estou falando, eu não estou aqui para atacar a sã doutrina, eu acho legal a sã doutrina. Vocês têm que entender o seguinte, meus irmãos, o crente... ele não pode ser nem extremista demais e nem liberal demais. Ele tem que ter essa temperança. Aí muitos vão dizer assim, irmão, mas você tá aí olha pra você como é que tem gente, como é que já pensa. A pessoa vai falar, meu irmão, mas lá no livro de Apocalipse, na advertência que o Senhor Jesus mandou para a igreja de Laodiceia, ele fala que o crente não pode ser nem morno, tem que ser frio ou quente. Vocês não podem confundir o seguinte. Quando o Senhor Jesus fala a questão de mornidão, ele é mornidão espiritual. É a pessoa não ficar apática espiritualmente. Agora, essa questão de santificação, o crente é o que eu estou falando. Ele não pode ser nem muito legalista,
extremista legalista que ele enxerga pecado e Satanás e tudo, ele espiritualiza tudo, mas ele também não pode ser aquele crente liberal permissivo que ele aceita tudo. É isso que eu estou querendo dizer, que eu estou tentando dizer para vocês. O crente ele tem que procurar o meio termo, o equilíbrio, entendeu? É por isso que fala crescer na graça e no conhecimento. O crente ele não pode crescer só no conhecimento, mas ele também não pode crescer só na graça. Ele tem que saber equilibrar a graça e o conhecimento. Essa questão de busca, de oração, de jejum, de santificação, de busca com Deus e também de conhecer a palavra. Entenderam, meus irmãos? Então essa palavra abençoada que eu deixo aqui, peço aos irmãos que têm consideração por mim, que gostam, que orem por mim. Sou carente das orações. Eu também já comecei a orar, entrar em guerra espiritual, que eu vejo que Satanás não está feliz. É igual eu falei, o meu objetivo aqui não é de criar uma nova doutrina, não é isso. Eu apenas estou usando a Bíblia para mostrar os conceitos da sã doutrina de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês.